Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Israel tem zelo, Israel pensa que cria no Deus verdadeiro, Israel pensava que ia ser salva, Israel julgava que estava fazendo uma oração correta, Israel achava que a religião dela era certa, zelosa, defendia Deus, defendia as práticas de Deus, defendia a religião. Então eles têm zelo, mas sem fundamento, sem princípio bíblico, sem revelação escriturística. Então o que Deus está querendo dizer? Que há muitas pessoas no mundo, em outras religiões, e dentro da igreja cristã, evangélica, protestante, que estão cometendo o mesmo erro de Israel. Estão professando fé, estão fazendo sacrifícios, estão tendo religiões, fazendo votos, mas sem fundamento. E por mais que sejam zelosos, morrerão e perecerão no inferno. Porque o zelo por si só não é capaz de trazer aceitação de Deus a nós. O zelo por si só não vai nos salvar. O fervor, o zelo, o cuidado ardente pelas coisas de Deus não é suficiente se não for um zelo inspirado na palavra, se não for um zelo alicerçado na Bíblia. Aí é onde centenas e milhares de religiões naufragam. É onde romarias, procissões, peregrinações, sacrifícios, kamikazes, homens-bombas não significam nada para Deus, porque eles são zelosos. Você vê, por exemplo, Aparecida do Norte, romarias, toda aquela estrutura que trouxe a nação brasileira e fez ela ser a padroeira. Quantos milhares e milhões de devotos ela não tem? Quantos não fazem romaria, procissões e adoram a mãe de Jesus, e tem devoção, são piedosos, jejuam, fazem caridade, sobem de joelho escadas até arrancar o pedaço do joelho, acendem velas, são fervorosos, e Deus está dizendo, mas não tem fundamento, porque Maria não pode receber adoração segundo a Escritura. Não há um texto que venere Maria em 66 livros. Ela não morreu na cruz, não ressuscitou, não foi imaculada, não se ascendeu aos céus. Isso não tem na história, não tem no historiador Flávio Joséfo, não tem na história da igreja primitiva, não tem Irineu, Crisóstomo, Tomás de Aquino, Agostinho. Eles não falaram isso, e as epístolas paulinas não falaram, as epístolas gerais, o Apocalipse, os 4 evangelhos não dão a ela essa divindade. Então é como se eu falasse, Senhor, salva os irmãos que creem em Maria, porque eles têm zelo, mas não têm conhecimento. E Paulo está dizendo, não adianta, a lei não vai salvar, é Cristo que vai salvar. Então, se você está aqui hoje, a sua fé, a sua crença, o seu cristianismo não é embasado na jurisdição, na legislação, na revelação de Deus, ele é nulo. Eu não posso crer, meu irmão, por que existem seitas, heresias e milhões de deuses? Porque não são fundamentados na verdade da Escritura. E qualquer Deus, religião que professe ser divina e não tem a revelação da Escritura é uma heresia. São piedosos, devotos, fervorosos, mas não tem conhecimento, não tem respaldo. É assim com os religiosos, mostra na Escritura, não é assim. Olha como se professa fé, olha como é um cristão segundo a Bíblia, olha como é a religiosidade bíblica. Não, eu aprendi assim, eu vi assim, eu vou ser assim. Tem fervor, mas sem entendimento. Cuidado com isso. Os espíritas,
Quem se assemelha a eles na obra de caridade? Campanha do agasalho, sopa, orfanatos, asilos. Eles julgam estar prestando serviço a Deus. Tem zelo que a maioria de nós não temos. Se entregam à causa e dão sua vida. E Paulo está dizendo, eles também têm zelo, mas é sem entendimento, invocam os mortos. E a Bíblia diz que é abominação para Deus o que tal coisa faz. Que é o homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso vem o julgamento. E aquele que invoca os mortos estão na verdade invocando a demônios. Então tem zelo, dão a vida, se esfolam. E Deus está dizendo, é inútil, porque não é em prol da verdade, não é em prol da causa. O entendimento convergia na cruz de Cristo, o entendimento converge na Escritura. Que dificuldade de recebermos a Escritura. Ela é a palavra de Deus e ponto final. Ela não é substitutiva, ela é suficiente. 2 Timóteo 3,15 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Sabemos que ela é divinamente inspirada, mas ela é pronta para ensinar e instruir o homem em toda boa obra. Tudo é 100% suficiente. Se eu sair dela, eu estou enganado. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, Deus que está falando para Israel, ó Israel, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam, que cochicham. Se chiureiam quer dizer cochicham, que cochicham e murmuram entre eles. Não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Agora o 20. Aí Deus responde, não, a lei e o testemunho. Aí o que Deus está dizendo para Israel? Ei, vocês estão consultando adivinho, aqueles que cochicham, espiritismo, religiões. Vocês estão consultando os mortos? Peraí, a favor dos vivos? Vocês vão interrogar os mortos? Aí ele, não, a lei e o testemunho, a palavra. Se eles, esse povo, essas religiões, essas seitas, vocês, eu, se nós não falarmos segundo essa palavra, nós não veremos, nunca verão a alva. O que é alva? Está à noite, trevas, alva, o amanhecer, a luz da manhã. Ele está dizendo, se a igreja não andar segundo essa palavra, ela não sairá das trevas, ela não sairá da escuridão. O que é a escuridão? O engano, as religiões falsas, o pecado, a condenação ao inferno. Se eu não andar segundo essa palavra, se eu não professá-la, se eu não ler, se eu não conhecer, eu jamais verei a alva, jamais verei a manhã, jamais verei a luz, jamais serei salvo. Em quem que você está confiando? Naqueles que cochicham? Naqueles que consultam os mortos? Em ídolos de gesso? Em ídolos de pau? Você está confiando em quem? Padres, papas, pastores, bispos? Ou você está confiando aqui, ó, na sagrada, na santo-sacra escritura, na palavra revelada? Se você tivesse ideia do artefato que está aí nas tuas mãos, você não desprezava. Se eles não falarem, viverem, professarem a fé segundo esta palavra, nunca verão a alva. Sabe o que está querendo dizer o sentido clássico, nunca verão a alva? Ele está querendo dizer, Isaías,
se eles continuar servindo deuses pagãos, se eles continuar confiando em Maria, Padre Cícero, Edir Macedo, R.R. Soares, confiando nas mandingas dos homens, eles nunca serão salvos. Tem 66 livros aqui, 66, e todos os temas têm concordância um com o outro, todos eles têm harmonia, do Gênesis ao Apocalipse, não há contradição na palavra, eu devo crer nela como ela é, e ponto final.